E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Tô gravando esse vídeo para atualizar vocês, né, do andamento das coisas com a produção. E, sendo bem sincero, eu não ia gravar esse vídeo agora de noite, porque por cansaço mesmo. Esses 3 últimos dias foram muito intensos, não com a produção rodando, porque a gente já esperava que ia ser muito intenso essa semana, mas na resolução de um problema para que a gente comece a produzir. Quem está acompanhando a gente lá no Instagram está vendo que tanto o processo de colocação, de ajuste das máquinas já foi feito, foi bem intenso e foi bem complexo essa parte, deu muito trabalho. E na semana passada as máquinas já estavam todas no lugar, já estava tudo certo. E o treinamento estava agendado para terça. Eu comentei com vocês na última postagem aqui que ele acabou passando para quinta. E aí a gente começaria a produção na sexta-feira. E aí, na sexta-feira mesmo, quando as impressões começaram a ser feitas oficialmente, né, na fila de produção da gente, a máquina apresentou um problema, né? Era um problema num dos rotores dela. A máquina ela tem 3 eixos, e aí num dos eixos, que é o eixo que traz a bandeja para dentro da máquina para ela começar a imprimir, que é o eixo Y, se eu não me engano, ela está com um problema, ela não está conseguindo reconhecer o posicionamento da bandeja e ela trava e tal, e dá um erro lá. Isso aconteceu na sexta-feira. E o técnico já havia voltado para Blumenau. E aí a gente mostrou o problema a ele por vídeo e tudo, ele voltou nessa segunda-feira dessa semana para cá para solucionar o problema e a gente começar a produção. Inclusive, assim, desde a semana passada, a gente já tem pronto um esquema de rodízio de lá da produção, onde a gente vai passar aí 4 ou 5 dias rodando 24 horas por dia a produção, com um rodízio de pessoas, e para colocar a fila de produção final no zero. Colocando no zero, sem nenhum pedido pendente, a gente vai implementar a nova produção da gente do ponto de vista operacional. A gente tem um novo plano de trabalho na produção, a gente está chamando de produção fast food, e aí a partir do momento onde a gente zerar a fila, né, nesses primeiros dias de produção, a gente vai colocar isso em prática. Mas aí a gente não conseguiu iniciar as produções de verdade. Quem viu o Instagram da gente recentemente viu que já tem algumas camisetas saindo. E realmente, algumas camisetas já começaram a sair. O problema é que quando passa de um número X de camisetas, a máquina apresenta o problema e a gente não consegue ir adiante. Quando o técnico chegou aqui na segunda-feira, ele começou a fazer muitos testes, foi desmontando a máquina nas camadas dela e fazendo testes e tal. E só ontem de manhã ele identificou que o problema poderia ser numa placa, que era uma placa, como se fosse a placa-mãe de um computador, e uma outra peça que é um driver que controla a movimentação desse eixo da máquina, né, que é o eixo Y. E aí não tinha alternativa senão trocar essas peças. Ele fez o pedido no fabricante, o fabricante mandou de avião as peças ontem, chegou hoje de manhã, ele foi no aeroporto, retirou as peças, de meio-dia estava lá no final de volta para fazer substituição das peças, e mesmo assim, depois de substituir as peças, ela ainda apresenta o problema. Então ele teve que sair ainda escavando mais, né, dentro da máquina onde estaria o problema, e finalmente agora de noite, eu acabei de vir para cá e a gente chegou nessa conclusão, que é muito provável que seja num sensor, um sensor irrisório, um sensor que deve custar nem R$ 10, que não é nem específico da máquina, é um sensor qualquer, um sensor magnético, que manda informações para a placa-mãe. Esse sensor pode estar com problema. E aí é bem provável que seja esse sensor pelos testes que a gente concluiu hoje. Então amanhã pela manhã a gente vai comprar o sensor que vende em qualquer loja de automação, ele vai substituir e a gente vai fazer os testes. A equipe inteira já está totalmente treinada. Tudo que a gente precisa fazer antes da máquina começar a funcionar está feito, as camisetas em ordem, as ordens de produção certinhas, enfim, tá tudo. A gente está bem ansioso para começar a botar a mão na massa e virar noites lá, mas devido a esse problema a gente não conseguiu, e é por isso que nos últimos 2, 3 dias eu não entrei em contato com vocês, porque a gente estava lá full time tentando resolver isso, né? É, Então, pessoal, basicamente o que vai acontecer agora é que a gente vai ter que aguardar esse processo ser finalizado do conserto desse erro da máquina. Ele provavelmente vai acontecer amanhã com esses sensores. Se não for essa questão do sensor, é uma chance muito pequena de não ser, mas caso não seja, a gente vai precisar fazer a troca do motor principal da máquina, né, que só falta ele na ordem onde a gente foi, onde o técnico foi desmontando ela para entender o que estava acontecendo. Só existe no final esse motor. E caso os sensores não deem certo amanhã, o fabricante vai ter que mandar esse motor de Blumenau para Recife
e ele chegaria de avião na sexta de manhã, e a gente vai pegar na sexta de manhã para montar e começar a produção na sexta em vez de amanhã, tá? Se não der certo a troca dos sensores. Eu vou ficar atualizando vocês, né, o tempo inteiro, como eu venho fazendo. Eu não fiz nos últimos 3 dias porque a gente não sabia o que era o problema ainda. A gente ficou, enfim, trabalhando em cima da máquina, o técnico lá o tempo inteiro para ver se conseguia chegar finalmente e a gente começar a produzir. Era sempre era sempre a expectativa de que, não, daqui a 1 hora a gente começa a produzir, daqui a 2 horas começa a produzir, mas não acontecia. Então foi por isso que eu decidi também gravar o vídeo hoje, não deixar vocês desinformados. Mas aí é muito, muito provável que amanhã, ou depois de amanhã, no máximo, a gente já retome a produção e comece o nosso plano de rotação de pessoas dentro da produção e vai sair tudo bem rápido. Continuem acompanhando a gente no Instagram. A gente pretende, assim que a produção começar de fato, né, sem dar problemas, a gente vai ficar que nem a telecena, gravando de hora em hora um monte de coisas, atualizando todo mundo, mostrando as artes incríveis que estão saindo da máquina, e a gente vai atualizando vocês, ok? Essa semana é a semana de rodada de chave. A gente pensava que ia ter conseguido fazer a produção antes, mas deu esse problema. Mas é a semana de girada de chave. Na próxima semana a gente já vai estar com tudo muito mais controlado e começando a trazer essas informações que a gente traz para vocês aqui na campanha para o restante do público aberto, ok? Valeu, pessoal. Todo mundo tem meu e-mail, né? ciro@tinal.com.br. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E saibam, tenho certeza que a gente está fazendo de tudo humanamente possível para que a produção comece a rodar rápido, ok? A nossa frustração de 2, 3 semanas atrás era completamente diferente, era uma coisa que a gente não tinha nas mãos ainda, as máquinas não tinham sido entregues, o processo não tinha sido completado, agora é diferente, as máquinas estão aqui, é um pouco, é um pouco pior, assim, por um lado, porque você olha tudo lá e não consegue usar, mas é só esse detalhezinho que está sendo ajustado para que a gente comece a usar e dê resultado, ok? Valeu, pessoal.